VGHF11, o hedge fund da Valora. Vamos ler o relatório de junho de 2025, publicado agora, no dia 11 de julho de 2025. Vamos iniciar o acompanhamento do fundo aqui no canal. Este será o tema do nosso vídeo de hoje. Ele tem como objetivo o investimento em ativos de ações imobiliárias, debêntures imobiliárias, participações em SPS, cotas FIPs, tem aqui também cotas de FIA, CEPAC, cotas de FIIs, CRIs, cotas de FDICs, tem aqui também letras hipotecárias, letras de câmbio imobiliária, tem aqui letras imobiliárias garantia, entre outros títulos imobiliários, todos eles aí voltados ao mercado imobiliário. O fundo iniciou as suas atividades em 2021 e tem aí um patrimônio líquido encerrado agora no mês de julho de 2025 de 103,9% do seu patrimônio líquido alocados em ativos alvos. 157 diferentes ativos investidos num total aí de 1 bilhão 476 milhões. E na data que eu gravo aqui com vocês, o VGHF11 cota na B3 a R$ 7,71, fazendo um P sobre VP de 0,90, uma variação negativa nos últimos 12 meses de 0,26%. A cotação padrão aqui do Investidor 10 aponta que lá em dezembro de 2024, o VGHF11 chegou aos R$ 6,61. Desde então buscou uma pequena recuperação, atingindo já aos R$ 7,90, mas então repousa aos R$ 7,71. A última distribuição do fundo foi paga agora, no dia 7 de julho de 2025, 10 centavos por cota, fazendo um yield de 1,29 mensal, anual de 13,99%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em VGHF11, teria hoje R$ 1.040,40, já considerando o reinvestimento dos dividendos. E conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, o VGHF11 não consegue superar a linha do IPCA, não supera o IFIX e tampouco supera a linha do CDI, dando no retorno no período apenas 4,04%, enquanto o CDI retornou 24,04%, o IPCA 9,67% e o IFIX 7,6%. Então, ponto de extrema atenção aí por parte do cotista é a rentabilidade aqui do VGHF11 em relação na comparação a estes índices. Mas, voltando aqui para o relatório, a gestão comenta que no mês o fundo possuía um passivo total de 58 milhões, equivalente a 4,1% do patrimônio líquido do fundo, em operações compromissadas reversas ao custo médio de CDI mais 0,8% ao ano. A última distribuição do fundo, como comentamos, foi de 10 centavos por cota, equivalente a 15,8 no yield anual, sobre o valor da cota patrimonial agora ao final de maio de 2025. Ao longo dos últimos 12 meses, o fundo distribuiu R$ 1,08 por cota, equivalente a uma rentabilidade líquida de 13,2% ao ano, ou IPCA mais 7,3% ao ano sobre a cota patrimonial. Em relação à cota patrimonial, ela sofreu uma variação positiva do patrimônio líquido do fundo ao redor de 2 centavos por cota, acompanhando o IFIX, que manteve-se positivo em 0,64%. Durante o mês, houve aí a aquisição de um total de 20 milhões e 700 em ativos, sendo 10 milhões investidos em cotas de SPS de projetos residenciais na cidade de São Paulo e 10 milhões e meio em cotas de FIIs. Ao mesmo tempo, foram vendidos 8 milhões e meio em ativos entre ações, que correspondem a 6 milhões e 900, e cotas de FIIs, 1 milhão e 600. Com esses movimentos e a reclassificação da aquisição de unidades de FII de valor para renda, por ser mais coerente aí com a política atual de investimento do FII investido, a carteira valor, ao final de junho, passou a representar 40,9% do total aqui de ativos alvo do fundo versus 44,3% aqui no mês anterior. Enquanto isso, na carteira renda, o fundo adquiriu um total líquido de 9 milhões e 700 entre CRIs e FIIs, presentes já na carteira, com destaque ao aporte de 10 milhões e 900 no aquisição de unidades de FIIs e o recebimento de amortização total aqui do CRI Jandira Park. Com esses movimentos, ao final de junho, a carteira renda passou a representar 59,1% do total de ativos alvos do fundo versus 55,7% ao final do mês anterior. Em relação à inadimplência, o CRI Celina continua inadimplente desde o mês de fevereiro passado. Na carteira de inadimplência aqui também tem o CRI da Guaicurus, que, segundo a gestão, tem a venda final dos terrenos referente a esse CRI,
condicionada à diligência, além de outras questões judiciais. Então, ponto de atenção, porque o VGHF11 tem duas situações de inadimplência na sua carteira. O primeiro para os CRIs da Celina e o segundo para os CRIs aqui da Guaicurus. Este, inclusive, já em situação aqui de execução das garantias. Ao final do mês, o fundo atingiu 394 mil cotistas, uma liquidez média na B3 de 2.600.000 ao dia. A maior exposição aqui do fundo é o CRI da Helbor, é um CRI residencial, 4,97% do patrimônio líquido aqui do fundo, indexado ao CDI. Tem aí uma estratégia de renda com vencimento lá em 2029, uma duration de 2,6 anos. Mas não é só isso. O fundo aqui tem outras exposições da Helbor, como o CRI 71E1S, montando a ordem de 0,96% do patrimônio líquido do fundo. Tem aqui também um terceiro CRI, formando 0,56% do patrimônio líquido do fundo. Mas não é só isso. O fundo tem aqui também outros 3 CRIs da Helbor. O primeiro formando 1,42% do patrimônio líquido do fundo. O segundo formando 0,63% do patrimônio líquido do fundo e o terceiro 0,35% do patrimônio líquido do fundo. O que, se somarmos aqui, ele chega hoje na ordem aproximada de 7% de exposição aqui para a Helbor. Então, ponto de extrema atenção é essa situação de concentração da carteira aqui na Helbor, porque eleva consideravelmente a matriz risco-impacto do fundo, principalmente se considerarmos que a Helbor atua no mercado de incorporação residencial imobiliário e o cenário atual não se encontra nada favorável para este segmento. Então, importantíssimo o cotista ficar atento. Em relação aos CRIs que se encontram marcados na carteira como zerados, são ao todo 5 CRIs, 4 da Celina e 1 da Búzios. Provavelmente esse Búzios aqui se refere ao CRI da Guaicurus. Então, ponto de extrema atenção é esta situação aqui do VGHF11 em relação aos seus devedores, porque todos esses CRIs se referem aqui ao segmento de hotéis e eles se encontram inadimplentes desde pelo menos fevereiro agora de 2025. Já em relação a Helbor, pessoal, mais uma atenção aqui, porque eu consegui identificar aqui que o VGHF11 tem mais um CRI, que ele monta aqui na ordem de 0,96% do patrimônio líquido do fundo. Então, se somarmos aqui novamente, nós temos que a Helbor consome praticamente 8% de todo o patrimônio líquido do fundo. Então, ponto de extrema atenção, porque é uma exposição excessiva a este devedor, o que eleva consideravelmente a matriz risco-impacto. Para os CRIs, o VGHF11 tem aqui um total de 668 milhões, 47,39% de todo o patrimônio líquido do fundo, uma duration média de 2,6 anos. Para os FDICs, 15 milhões, 1,08% de todo o patrimônio líquido do fundo. E para os FIIs, o VGHF11 monta a ordem aqui aproximada de 672 milhões, 47,66% aqui de toda a carteira do VGHF11, sendo a maior exposição aqui para o Bresco Logística, formando um total de 0,79% de todo o patrimônio líquido do fundo. Para as ações, o fundo tem 10.676.000 reais, chegando a 0,76% do patrimônio líquido do fundo. A maior exposição é aqui para a Allos, 0,43% do patrimônio líquido do fundo. Para as SPEs, ele tem um montante aqui na ordem de 99 milhões. A maior exposição é a SPE-IU, 2,84% do patrimônio líquido do fundo, chegando ao total de ativos aqui de 1.466 milhões, 103,9% de todo o patrimônio líquido do fundo. Lembrando que em caixa ele tem a ordem de 34 milhões, 2,43% aqui do patrimônio líquido do fundo. E em relação aqui à rentabilidade da carteira, para a carteira IPCA, ela tem uma taxa média de IPCA mais 9,23% na média de aquisição, um cupom médio ponderado de 9,12%, uma taxa média ponderada de marcação a mercado de 11,45%, 54,51% do patrimônio líquido do fundo. Já na carteira de CDI, ela faz uma taxa média de aquisição de 3,87%, um cupom médio ponderado de 3,55%, uma taxa média ponderada de marcação a mercado de 3,55%,
45,49% do patrimônio líquido do fundo. Se considerarmos aqui na tabela de sensibilidade a média de preços aí na casa de R$ 7,80 em relação à cota mercado, tem um deságio em relação à cota patrimonial de 8,78%, um yield bruto IPCA mais 12,55% e um yield bruto de CDI mais 3,89%. Em relação à DRE do fundo para junho de 2025, ele fez um total aqui de receitas de 19 milhões, subtraídas as despesas, chegando a um resultado total de 18 milhões 227 mil reais, distribuindo 10 centavos por cota, considerando que o mês teve aí um total de 20 dias úteis, ele que tem hoje na sua reserva acumulada a distribuir 2 centavos por cota, um resultado total finalizando o mês agora com 19 milhões 523 mil reais, uma taxa de marcação a mercado em relação ao ajuste de 1 milhão 296 mil reais. Em relação à alocação aqui do fundo, ele segue com 46,6% na carteira de créditos com CRIs FDIC Sênior. Ele tem aqui também 39,2% de FIIs e ações e 14,2% aqui de FIIs, SPS e também FDICs subordinadas com alocação de patrimônio ilíquido. Ele segue aqui com 45,6% aqui em relação ao patrimônio líquido do fundo em CRIs, ele tem 45,9% em FIIs, tem aqui 6,8% de cotas de SPS, 1% de ações e também 1% aqui de FDICs. Em relação à alocação por segmento, 57,2% aqui no residencial, 12,5% aqui no pulverizado. Em relação à alocação por indexação dos CRIs, 45,5% estão aqui para o CDI, 32,5% das alocações aqui em variação positiva de IPCA, ele tem também 2,5% aqui de IPCA com variação positiva com compensação, além de 19,5% aqui de IPCA. Então, ele monta a ordem aproximada de 55% em IPCA e 45% aqui em CDI. E em relação à alocação por segmento de FIIs na carteira valor, ele monta a ordem de 40,5% aqui em escritórios, 21% em desenvolvimento, mas ele tem aqui também logística, recebíveis, shoppings, infraestruturas, tem hedge funds, tem FOFs, além de residencial. Já na alocação por segmento de FIIs na carteira renda, ele forma a ordem de 46,9% aqui em recebíveis, mas ele tem aqui também 36,9% de residencial, 12,5% de escritório e 3,7% aqui em renda urbana. Em relação à alocação por estratégia e ativos-alvo, ele forma a ordem aqui de 59,1% para renda, 40,9% aqui para valor, sendo a maior exposição aqui da carteira renda para os CRIs de renda e 13,2% para os FIIs. Já na carteira valor, ele tem aqui a maior exposição para os FIIs, 32,5%, seguido de FDIC e 6,8% aqui de SPS, além de 0,7% aqui em ações. Em relação à evolução do patrimônio líquido do fundo, ele segue subindo bastante desde janeiro de 2025, saindo lá de R$ 8,39 para agora R$ 8,57 em junho de 2025, na distribuição de 10 centavos por cota. Em relação à rentabilidade no histórico para junho, ele forma no dividend yield 1,17% ao mês, um ganho de capital de 0,22%, dando um retorno total no mês de 1,39%, um retorno total acumulado no ano de 12,39%, e um retorno total acumulado no IPCA 5,6%. Nas movimentações aqui da carteira de junho, ele fez um total aqui de compras de 32 milhões, ele vendeu um total aqui de 10 milhões, sendo que o maior percentual aqui das vendas se referem à venda de ações, 6 milhões 876 mil reais, e o maior percentual aqui de compras se referem aos FIIs, 21 milhões 559 mil reais. Por fim, em relação ao desempenho aqui do VGHF11 no mercado secundário para junho, a cota fechando lá entre 7,40 no mínimo e 7,77 na máxima do mês, e DVGHF11 é basicamente isso. Perfeito, pessoal? Muita atenção aí à concentração na Helbor, também muita atenção à situação de inadimplência do fundo, porque se somarmos as duas operações, o fundo conta na ordem aproximada de, no mínimo,
10% de todo o patrimônio líquido do fundo aqui com um certo comprometimento, seja ele pela concentração, seja ele pela inadimplência. Então, importantíssimo o cotista ficar atento. Perfeito? Primeiro vídeo do fundo aqui no canal. Lembrando que este vídeo não é recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Fechou? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.